a graça, a misericórdia e a paz que só Jesus pode nos conceder seja multiplicado na sua vida e também na minha. Estamos aqui para mais uma meditação na palavra do Senhor. Em Romanos, capítulo 6, nos versículos 23, assim diz a palavra do Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente pode perceber aqui no mundo dos viventes que tudo na vida tem um preço, tudo. Tem até aquela expressão, né, que o pessoal gosta muito de dizer, que não existe almoço de graça. Por quê? Porque tudo tem um preço. E no campo espiritual, a situação é a mesma. A sua tomada de decisão, ela vai gerar um preço na sua vida, bom ou ruim. Depende da tomada de decisão que você, que eu, que nós tomarmos. E aqui diz, porque o salário, o pagamento do pecado é a morte. Essa morte aqui não se refere somente à morte física, não. Pior do que essa, é a morte espiritual. É quando a pessoa vai viver eternamente distante de Deus. A pessoa vai viver eternamente distante do que Deus de melhor preparou para mim, para você na eternidade. Então, o pagamento, o salário do pecado realmente é essa morte. Mas aqui também continua dizendo o seguinte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a condição de nós herdarmos essa vida eterna, só existe um caminho. E esse caminho chama quem? Jesus Cristo de Nazaré. Esse mesmo Jesus, no Evangelho de João, ele nos ensina que, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, portanto, é por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando se refere Senhor, quer dizer Jesus, dono meu. Jesus, patrão meu. Quando você diz Senhor Jesus, você está declarando Jesus é dono de você. Jesus é seu patrão. Então, se Jesus é nosso dono, nós devemos o quê? Fazer tão somente a vontade dele. E que possamos ter cativo em nossas mentes que o pecado... O que é o pecado? Pecado é desobediência, pecado é errar o alvo. Mas que alvo é esse? São os alvos que o Senhor estabelece para mim e para você aqui na palavra. Quando o Senhor disse, olha, ame o teu próximo, mas você tem ódio do próximo, você está errando o alvo. Qual que era o alvo? Amar ao próximo. Quando Jesus diz, sai da sua boca palavras abençoadoras e não palavras torpes. Mas quando a pessoa abre os lábios para dizer palavras ruins, maldosas, palavras realmente que machuca, que fere, está errando o alvo. E é isso que é o pecado. E para Deus não tem pecado maior e nem pecado menor. Pecado é pecado. Então, sendo assim, esse pecado tem um salário. O salário é a morte. Mas qual a condição para que eu não pague esse preço? E nem você? Reconhecer o nosso erro. Onde estamos errando? Onde que eu estou errando o alvo? E confessar isso ao Senhor Jesus, pedir a Ele perdão, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E quando nós arrependemos de maneira verdadeira, esse salário não nos alcança. Ele não nos alcança. E aí, vamos o quê? Desfrutar a nossa eternidade com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, tenhamos cativo em nossa mente
pecado também tem o seu preço, tem um salário. E o salário do pecado é a morte. Muitas vezes também morte física. Quantas pessoas tiveram a vida aí, vamos dizer assim, ceifadas tão bruscamente, tão precoce, por desobediência. De repente não obedeceu a mãe, não obedeceu o pai, não obedeceu às leis do trânsito e teve aí uma vida ceifada de maneira bem brusca, bem rápida, em consequência do pecado. Não estou dizendo que são todos, estou falando que algumas pessoas tiveram realmente uma vida interrompida por desobediência, podia estar aqui até hoje, mas a desobediência teve um preço muito alto. Então, portanto, eu não sei como está a sua relação com Deus, quem sabe é você. Entregue tua vida a Jesus, confia nele, espere unicamente nele. Ele tem o melhor para você, tem o melhor para mim. E o melhor de Jesus não é para essa vida, não. É para a eternidade. Se ele quiser para essa vida, as demais coisas ele acrescenta na minha e na sua vida. Mas o mais importante é para a eternidade. Como diz aqui, vida eterna, ou seja, vida para sempre. Para sempre. Com quem? Com Jesus Cristo de Nazaré, com Deus, Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que nele há, com a pessoa do Espírito Santo, ou seja, na glória eterna com o Senhor. E isso depende tão somente da obediência sua à palavra do Senhor. É uma decisão que só você realmente pode tomar com a obediência. E começa pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. E colocar essa palavra em prática. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E não esqueça, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, você e toda a sua casa, em o nome de Jesus. Estarei orando por você mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra ache morada no coração dessa pessoa que me vê e que me ouve, Pai. E que ela possa ter cativo na mente dela, Pai. Que tudo há um preço e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Senhor é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que esta bênção possa estar alcançando, Pai, alcançando aqueles que não tiveram ainda este comprometimento com o Senhor. É a oração que eu faço em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Shalom, shalom. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou.